Olá, muito bem-vindo você que está nos assistindo. Vamos apresentar nosso trabalho de TI 3 sobre geradores de números pseudo-aleatórios em dispositivos IoT. O artigo foi feito por Thiago e por mim, que sou o Vitor, e nosso professor orientador é o João Pedro Santos Pereira. E nesse primeiro momento a gente vai passar por uma introdução, que a gente vai trazer a contextualização, motivação e os objetivos. Como contextualização, os dispositivos IoT, da internet das coisas, conectam diversos aparelhos por meio de sensores, etc. E o que acontece? Esses dispositivos eles têm pouco recurso de hardware de memória. Então, assim, para você garantir a segurança deles, é necessário que você tenha um gerador de números pseudo-aleatórios muito interessante, para gerar números interessantes numa criptografia adequada, para que não haja espalhamento e vazamento de dados, de protocolos de segurança. Como motivação principal, existem poucos artigos que tratam sobre o tema e não existe uma comparação assim, fidedigna, uma comparação que seja de fato interessante para trabalhar a questão da aleatoriedade e da robustez de hardware entre os dispositivos IoT e os geradores. O objetivo do nosso trabalho é fazer uma análise comparativa dos principais PRNGs, também analisar a questão de desempenho e segurança e mostrar as qualidades estatísticas dos dados que serão apresentados. Como referencial teórico, é importante a gente saber o que é um número pseudo-aleatório, que basicamente são números gerados por algoritmos determinísticos. É importante entender que a internet das coisas é o que conecta os aparelhos, os dispositivos por meio de redes, e a criptografia é a área da computação que trabalha com técnicas para você trazer segurança para a informação. Sobre os trabalhos relacionados, nós temos 6 artigos principais. Vamos passar por 3 deles, que são os mais importantes. Este primeiro, o Guideline on Pseudo-Random Number Generation IoT, ele é importante porque esse artigo ele transmite uma fundamentação inicial sobre o que é um gerador de números pseudo-aleatórios e eles implementados em dispositivos IoT. A Secure and Efficient Software Random Number Generator Applicable to Internet of Things é um artigo que ele trata sobre robustez e restrição de hardware, destacando principalmente a questão dos algoritmos, né, a eficiência e imprevisibilidade deles. E outro artigo extremamente importante é o Simplification of Frequency Test for Random Number Generation Based on T-Square. Esse é um outro artigo extremamente interessante porque ele trata para a gente a questão dos principais testes que a gente precisa utilizar para estar avaliando quais são os principais geradores. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. Bom, nosso trabalho foi dividido em 4 principais etapas, sendo a primeira a fundamentação e o planejamento, onde identificamos o problema, e também a levantamento da motivação dos objetivos do nosso trabalho. A segunda fase foi o levantamento bibliográfico, onde a gente organizou os principais artigos da área, fizemos a leitura e a análise crítica de cada um deles. A terceira fase foi a parte de desenvolvimento e implementação, onde fizemos a parte aplicada. E a quarta fase foi a análise dos resultados, onde analisamos cada um dos resultados e também chegamos a uma conclusão final do trabalho. A nossa metodologia da parte de desenvolvimento foi dividida em montar os códigos PRNGs, preparação da sequência de testes, execução da bateria de testes NIST, a coleta de dados e também uma avaliação estatística. Esse seria o cronograma do nosso trabalho. E agora eu vou falar um pouco sobre os resultados que chegamos. O ShortShift teve uma alta velocidade e bom desempenho estatístico, e foi bem melhor do que o Mersenne Twister e o TinyMT em testes de aleatoriedade. Mas uma grande limitação dele é sua menor segurança por uma ausência de mecanismos avançados de entropia. O Mersenne Twist e o TinyMT, eles tiveram uma maior robustez estatística, mas eles tiveram conta de terem um alto consumo de energia e recursos, o que para dispositivos IoT nem sempre seria a melhor escolha. Também analisamos o LCD, que teve uma implementação mais leve e simples, mas teve uma baixa qualidade estatística e uma menor taxa de produção de números aleatórios. Os PRNGs híbridos e avançados, tivemos uma combinação de fontes caóticas e pools de entropia e pós-processamento criptográfico, como, por exemplo, o SHA-256. Os resultados foram excelentes em testes mais rígidos, como o NIST e SP. Agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão que chegamos com o nosso trabalho. Bem, o ShortShift e o LCD são adequados para tarefas de alta geração e baixo impacto energético. Mas o LCD se destaca entre esses geradores mais leves em operações não criptográficas, enquanto geradores estatísticos mais fortes se tornam indispensáveis para quando se prioriza a confidencialidade e a resistência a ataques, como, por exemplo, o SHA-256, que seria uma ótima escolha. Os dados apresentados no artigo evidenciam que não existe um PNG universal para todo o dispositivo IoT. Essa escolha vai variar de acordo com o sistema, de acordo com as necessidades que você tem, se ele faz parte da parte principal da criptografia ou não, se ele vai fazer algo auxiliar ou não. Isso tudo deve ser considerado para a escolha do PRNG que será usado no dispositivo. Agora, bibliografia. Esses foram os artigos usados. E muito obrigado por sua atenção.